que o Senhor tem nos chamado a sua graça e nos preservado de pé até o presente momento. Agradeço a Deus que o Senhor tem preparado as suas filhas para ser minha esposa e nos concedeu a filha da promessa, com 20 anos de idade, e nós estamos aqui glorificando o Senhor. Querida Irmandade, eu agradeço a Deus que a minha comum é no Jardim Lombres, em Campinas. E na minha comum, mais ou menos faz 2 meses e meio, 3, Deus achou graça de fazer uma obra na nossa comum. Tem uma serva de Deus por nome de Jéssica, esposa do nosso irmão Anderson. Ela tem 3 filhos autistas. Resumindo, Deus deu a graça de fomos fazer uma visita nessa casa dessa família. E quando vai sair embora, ia ser aniversário do João, que tinha mais de 6 para 7 anos. E eu voltei e falei assim, irmão Anderson, se o irmão permitir, nós fazemos uma festinha para o João no sábado. Louvado seja Deus. E a Irmandade bastante amorosa, né? Pela comunicação. Nós fomos na casa dessa família no sábado. E passamos o dia com ele, fez a festinha. O João interagiu, ficou bastante feliz, contente. E quando nós fomos embora, a serva de Deus mandou um texto da mensagem para minha esposa de agradecimento. E nisso, queridos irmãos, passou o dia, Deus permitiu, e a irmã Jéssica deu AVC. E ela também tem enfermidade do lúpus. Resumindo toda a Irmandade, em rápidas palavras, ele disse assim, ele ligou para o irmão Antonião, eu queria pedir um favor para o irmão, se o irmão tivesse condições de trazer uma cadeira de banho, uma cadeira de roda. Eu falei, Deus vai preparar. E os irmãos da Irmandade ali, por ter bastante comunicação, e Deus preparou, eles foram numa chácara, e para nós estar juntos, passar o dia. Eu costumo dizer, eu fui cortar o cabelo que já não tinha muito, e falei, irmão, Deus preparando, peguei a cadeira de banho, de volta, e passei na casa do servo de Deus para depois ir onde todo mundo estava. E quando eu cheguei na casa do servo de Deus, ele recebeu e falou assim, olha, vamos ter um pouquinho de paciência, entra para dentro. A minha sogra, ela veio de Santos, ela vai dar um banho na Jéssica e um aguarda um pouco. E de repente, ele estava conversando as coisas de Deus, a irmã Jéssica veio andando com bastante dificuldade, e também para falar com bastante dificuldade. Ela sentou na mesa do sofá, e ele disse assim, vamos orar. E nós vamos orar a Deus, e acredito eu, que muitas orações foi elevado ao trono da misericórdia de Deus, a favor da serva de Deus. E quando fomos orar, por misericórdia de Deus, o Senhor visitou bastante nós com a sua presença, com a promessa do Espírito Santo. Levantamos oração e disse, olha, irmãos, se o irmão necessitar de alguma coisa, não liga, tá bom? Ele falou, tá bom. E quando eu cheguei no local, passou uns 10 minutos, ele ligou novamente. Já estava sorrindo, disse, irmão, eu posso pedir um favor para o irmão? Eu falei, pois não. Eu queria falar para o irmão, você teria na volta do irmão voltar para pegar a cadeira de banho e a cadeira de roda. Bendito seja o Senhor. E ele mostrou a irmã Jéssica manifestando a promessa do Espírito Santo, glorificando o Senhor, e nós estamos aqui glorificando a Deus. E depois a Jéssica levantou na nossa comum e dizia que quando ela foi deitar, o maxilar dela estava torto, o João, que é o filho, passou, ela foi chamar a atenção do João, deu um estralo no nosso maxilar, e o Senhor colocou a serva de Deus em liberdade. Queridos irmãos, em rápidas palavras, Deus deu a graça de muitas viagens, muita preparação de Deus. E o Senhor teve um irmão da África, irmão Davi, e ele disse do irmão Arthur, a primeira missão do nosso irmão Arthur como ancião foi para atender o funeral. E quando o irmão Arthur foi para atender o funeral, ele fala que esse caminhão caçamba, ele passou na lombada, o irmão Arthur subiu e caiu fora do caminhão. O caminhão passou da cintura do nosso irmão Arthur, morreu bacia, ficou numa situação difícil, foi para o hospital. Mas, pela misericórdia de Deus, o Senhor enviou um anjo para falar com o nosso irmão Arthur. Resumindo, 7 dias o anjo visitando e falando, eu vim consertar a vossa bacia.
E os velhos diziam, mas é impossível, não tinha como, agora está tudo certo. No 7º dia, eu vim ensinar você a andar novamente. Glória a Deus. O servo de Deus está andando, atendendo o batismo, e nós estamos dando glória a Deus. Queridos irmãos, vou dizer por parábolas, bendito Senhor, o servo de Deus, moço, entrou numa dificuldade num jogo aí, entrou numa depressão profunda. E nessa depressão profunda, trouxe uma preocupação para a família. Ficou na sexta, sábado, domingo. O vosso irmão entrou, não falava com ninguém. Na segunda-feira ele disse para a mãe dele assim, perdi, caiu desmaiado. Resumindo, pela medicina, pela depressão, ele ia demorar para falar. E foi para ser internado num hospital, e a mãe não permitiu. Então você tem que assinar um termo de responsabilidade. E ela falou, eu assino. E hoje Deus dá graça de nós trabalhar para defender o pão de cada dia. Posso dizer para os irmãos aqui, que muitos conhecem, com o Cabo Borges, ele passou, e a gente começou a conversar um pouco. Eu disse assim, meu querido amado em Cristo, tem uma visita numa família, se o Senhor moveu o teu coração, nós podíamos fazer essa visita. E foi conversando, de repente ele falou assim, olha irmão Antônio, eu sinto da parte de Deus de fazer essa visita. Eu falei, glória a Deus. Resumindo, fomos na casa do servo de Deus, da serva de Deus, entramos, ela já pegou o véu, o servo de Deus também, e fomos orar. E ele dizia assim, olha irmãos, eu nunca tive dúvida da pregação que Deus deu na minha boca. Primeiro eu comer quem prega, mas nesta oração o Senhor me mostrou para mim uma cachoeira. E nesta cachoeira significa tanta coisa, a bendição de Deus, e falo para a serva de Deus dona da casa, irmã, o Senhor manda te dizer, quando eu sair daqui da sua casa e ir embora, o Senhor vai fazer uma obra, um milagre, e o nome de Deus vai ser glorificado. Resumindo, irmãos, ele foi embora, à noite Deus preparou, voltei na casa, e começamos a falar aqui as obras de Deus, fomos orar novamente, 2 horas da manhã, a serva de Deus mandou mensagem, o anjo de Deus passou, colocou o moço em liberdade, está falando e nós estamos glorificando o Senhor. Agradeço a Deus por esta força, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Sou grato a Deus nessa noite, por perdão dos meus pecados, por glória da vida eterna que o Senhor me oferece, o Senhor por um fiel a sua palavra. Eu agradeço a Deus, queridos irmãos, pela misericórdia que tem tido a minha alma, ter me chamado na sua graça, ter preparado uma família para ser minha esposa, tem abençoado a nossa casa com um casal de filhos, tem dado a graça sem condição nenhuma, irmãos. O Senhor tem nos separado por Ministério de Cooperador de Jovens ali no Jumirim, no Jardim de Primavera, onde agora, próximos meses, completará 6 anos. Estamos ali junto com a mocidade e as crianças, que é só a misericórdia de Deus para estar nos ajudando e a mocidade nos suportando também. Queridos irmãos, os irmãos têm muitas obras, gostariam de estar ouvindo os irmãos que são de mais longe, nós estamos aqui tão pertinho, mas o Senhor trouxe de contato para os irmãos uma obra que o Senhor fez essa semana ainda ali na nossa cidade. Quarta-feira estávamos se arrumando estava no trabalho, já saindo do trabalho para ir para casa, porque o nosso culto é de quarta-feira. E aí chegou um áudio de uma irmã um tanto aflita, pedindo oração para o netinho de um de nossos irmãos. Um menininho de 3 para 4 anos chegou da escola no finalzinho da tarde e desceu da van correndo e foi para entrar na sua casa, um carro veio e atropelou ele. E naquele momento ele estava sendo entubado na Santa Casa de Jumirim. E ali, irmãos, comoveu o nosso coração, fomos congregar, e ali nós anunciamos a necessidade, e na hora da oração, nós nos prostramos de joelho ali para orar, irmãos, e apresentamos aquela necessidade. E o Senhor visitou muito a igreja, o Senhor visitou muito, e naquela hora nós tínhamos certeza que o Senhor ia fazer uma obra. O menininho estava sendo entubado, ia passar talvez por cirurgia, estava com coágulo na sua cabeça. Eu agradeço a Deus, irmãos, que ali nós oramos, fomos para casa, o Senhor abençoou o culto, fomos para casa.
À noite, oramos novamente, apresentamos aquela causa nas mãos do Senhor. E na quinta-feira, por misericórdia de Deus, recebemos um vídeo do menininho já na cama do hospital, sentado, comendo. Glória a Deus, aleluia. Da forma que chegou para nós, irmãos, foi um acidente muito difícil. O carro passou por cima do menino, mas nós cremos que o Senhor foi lá, mandou os seus anjos, fez essa obra e o nome de Deus está sendo glorificado. Então, queridos irmãos, como foi apresentado, a menininha que está com a enfermidade, também hoje, pela manhã, eu com o nosso irmão William fomos fazer a visita para um servo de Deus. Tem um irmão ali, alguns devem conhecer, nosso irmão Pedrinho, 92 anos, ele é músico ali na nossa comum congregação. E fomos ali visitar, o filho dele estava ali conversando, queridos irmãos. Surgiu uma necessidade, o Senhor me trouxe agora para pedir oração para essa querida irmandade. O filho de nossos irmãos ali de São Paulo, 13 anos de idade, a enfermidade do câncer tomou seu corpo, a medicina desenganou, a família está muito abalada, mas nós cremos que se for a vontade de Deus, o Senhor pode fazer uma obra, colocar em liberdade o nome de Deus ser glorificado. Então, queridos irmãos, eu sinto de pedir essa parte para os irmãos quando forem orar, apresentar as crianças, apresentar a mocidade, irmãos. Hoje aqui, bastante mocidade, moço. Isso aqui, queridos irmãos, no tempo que nós estamos vivendo, no momento que o mundo está passando por tanta coisa, por tanta oferta, o Senhor ainda tem uma mocidade aqui separada para fazer a sua vontade, para servir a Deus. Então, queridos irmãos, orem a Deus pelos nossos filhos, pela nossa mocidade, porque Deus tem muita obra nas reuniões de jovens. O Senhor tem abençoado, tem mandado a sua palavra, tem feito obras. Ali agora no próximo domingo, com a ajuda de Deus, 2 menininhos, um de 9 e um de 11 anos, começa a tocar na orquestra. Então nós vemos que ainda é o Senhor fazendo obra no meio do povo de Deus. Então eu agradeço a Deus. Não trouxe a saudação, mas eu vou levar a saudação de toda a querida irmandade, para saudar a irmandade ali de Mojimirim. Também nos próximos dias o Senhor prepara uma viagem, aonde o Senhor Deus deve congregar. Eu desejo levar a nossa saudação com a santa paz de Deus. Amém. Por tudo Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Quero agradecer a Deus de todo o meu coração por mais essa noite estar aqui. Já sou freguês da casa, estou sempre aqui. Os irmãos, alguns já me conhecem. Eu vou contar brevemente, apesar que já contei essa obra aqui uma vez, mas o Senhor, diante dos testemunhos de todos, o Senhor me trouxe essa obra para contar. Minha filhinha, hoje ela está com 20 anos, já não é mais uma filhinha, uma filhona. Ela com 5 aninhos foi diagnosticada com leucemia e linfóide aguda. Nós fomos encaminhados ali para Campinas, ela iniciou o tratamento ali no Boldrini, no centro. Que prazer, quem que eu estou vendo aqui hoje? Que alegria! Quanto tempo que não vi o irmão Daniel. E ela foi diagnosticada com leucemia, irmãos. Iniciamos o tratamento dela, 2 anos e pouco, 2 anos e alguns meses. Ela se tratou ali no Boldrini. Terminou o tratamento, nós ficamos fazendo acompanhamento temporário. 7 meses, salvo engano, depois voltou a leucemia novamente. E nós fomos de novo para o tratamento. E foi mais 1 ano e pouco de tratamento, se eu salvo engano, 1 ano e meio de tratamento. E ela terminou o 2º tratamento. Entrou em manutenção. 4 meses depois veio uma outra leucemia. A pressão das nossas almas, os irmãos não tem como imaginar que tamanho era. Eu, irmãos, na hora que recebi aquele 3º diagnóstico, eu já estava, como o Senhor manda, né? Muito, como a cana que passa no engenho muitas vezes. E eu falei, Senhor, eu não aguento mais a prova. São muitos anos de prova, muito choro, muita angústia. Teve dias as plaquetas, os irmãos que conhecem um pouquinho de saúde, plaqueta de um ser humano normalmente é 150 mil plaquetas.
Ela teve um dia que estava com 700 plaquetas. Saía sangue por nariz, pela boca, saía sangue por todo lado, irmãos. Até pela orelha saiu sangue. Então, os irmãos imaginam a aflição do quanto nós sofremos. Mas tudo isso porque nós somos desobedientes. Eu, quando mocinho, meu pai sempre foi muito rigoroso. Meu pai não admitiu nunca música dentro da minha casa. Tocar uma música dentro da minha casa, nunca. Televisão dentro da minha casa, meu pai nunca permitiu. E eu, quando casei, tinha 19 anos, minha esposa tinha acabado de tinha acabado de fazer 19 e minha esposa 17. Duas crianças casando. Na hora que eu entrei dentro da minha casa, eu falei, agora aqui dentro da minha casa, quem manda sou eu. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. E meu pai não manda mais em mim. Pensamento de criança. O que aconteceu, irmãos? Eu viajava com vendas externas. Não tinha um dia que eu saía, porque eu vendia em Socorro, eu sou de Jacutinga, e saía fazer venda em Águas Lindóia, Socorro. Não tinha um dia que eu saía sem pôr um CD de música para ir tocando e ir voltando escutando música. Comprei uma televisão, pus na sala da minha casa. E, irmãos, essas coisas que tem muita gente que fala, mas isso não tem problema. Eu não estou aqui para dar doutrina e nem ensinar a igreja. Eu estou contando o que Deus fez comigo. O que aconteceu na minha vida. E aí eu saí, eu tinha um pote de CD, na época era CD, não tinha nem pendrive ainda. Tinha um pote de CD embaixo do banco do carro que tinha tudo quanto é cantor. E eu ia, voltava, e ficava esfriando. Chegava em casa, tomava um banho, jantava, ia para frente da televisão, assistir jornal, futebol, até novela, muitas vezes com a esposa. E o que acontecia? Eu olhava para orar, e orar que jeito? A cabeça estava cheia de tudo aquilo que tinha escutado, ouvido, visto. E aí quando você começa a orar um dia, 2 dias, 3 dias e não sente nada, a oração passa a ser um fardo. E deixei de orar. Aí eu congregava 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, passei a congregar 1 vez por semana, 1 vez a cada 15 dias. E nunca faltou a palavra do Senhor para mim. Filho, eu te amo. Os caminhos que você está tomando não me agradam. Filho, eu te amo, eu te quero me servindo, eu tenho plano na tua vida, eu tenho projetos na tua vida. Mas, irmãos, quando nós estamos nessa situação, a palavra entra por aqui e sai por aqui. Mas e aí quando o sabão do lavandeiro não nos limpa, vem o fogo para nos limpar. E no dia que minha filha foi diagnosticada com leucemia, irmãos, da minha boca saiu, que o Senhor me falou, meu irmão Robner, alguns irmãos aqui conhecem a ancião, ele estava na portaria do hospital, eu desci e falei para ele, olha Robner, eu vou te contar uma coisa que Deus falou comigo agora, está no quarto com a Maria Cecília. Ele falou para mim que não é para mim pedir libertação para Maria Cecília nem milagre, porque a obra que ele vai fazer na Maria Cecília vai levar tempo. Porque eu fui muito tempo me sujando, agora ele vai ter que limpar e limpar. E se ele fizer um milagre, eu vou ficar crente fervoroso 6 meses, 1 ano. E daqui a pouco eu vou estar de novo como eu estava. E ele não quer, ele vai me limpar devagar, para que a limpeza seja permanente. O Senhor pôs na minha boca o que ia acontecer comigo. O Senhor me falou. E eu falei com o irmão. E aí, irmãos, 3º diagnóstico. E eu estava moído. Já não aguentava mais a prova, o calor da prova. Aí eu fui congregar lá em Orfino, no Santa Isabel, uma salinha no meio do mato, escondida. Anda bastante de estrada de terra para chegar lá. E Deus abençoou tanto que eu fiquei preocupado, porque o procurador me viu aqui, ele vai, pode ser que induza ele a pregar alguma coisa. Irmão, Deus permitiu, não sei porquê, naquela noite tinha queimado a luz lá do fundo da congregação. Estava escuro, mas escuro mesmo, a congregação estava assim uma penumbra, sabe? E eu entrei escondidinho assim, sentei atrás do irmão, que o irmão forte, não fala gordinho, né? E sentei atrás dele e eu sei, porque a minha aflição era de alma, irmão, isso era de alma. E o culto transcorreu,
E chegou na hora da palavra, o Senhor mandou 3 de Daniel. Você entrou aqui nesta noite e a fornalha da tua vida está muito quente. E não bastasse ainda, aqueceu 7 vezes. E você está para entrar dentro da fornalha. Porque nós tínhamos o diagnóstico que agora tinha que ir para São Paulo, Boldrini já não cuidava mais. E que não tinha outra alternativa, ela só podia passar pelo transplante de medula. Quimioterapia, essas coisas já não resolvia mais. Ela tinha que fazer o transplante de medula. E quantos pensam que o transplante é a primeira opção, não é a última opção da medicina? Porque 70% dos que transplantam falecem. E eu estava nessa situação ouvindo essa palavra. Mas aí o Senhor falou na boca do seu servo: o Senhor vai mandar o anjo dele entrar junto com vocês na fornalha. Vocês estão achando que estão indo os 3? E era 3, irmãos, eu, minha esposa e ela, eram os companheiros de hospital. Vocês estão achando que estão indo só os 3? O Senhor te fala, vai ir num quarto junto com vocês. Não vai queimar nem um fio de cabelo. Glória a Deus, aleluia. E entramos. Depois de uma palavra dessa, irmão, nós ficamos corajosos. Fomos para São Paulo, fez tudo o preparo para o transplante. E aí no dia do transplante, alguns dias antes, não me lembro quantos dias certo, faz uma junta médica. Tem um chefe de enfermagem disso, chefe daquilo, chefe daquilo outro, chefe disso, chefe. Mas tinha, irmãos, uns 20, 24 pessoas ali, tranquilas, bastante, assim, uma roda, eu e minha esposa. E aí o médico, que é o chefe do transplante, falava assim: olha, vocês têm paciente que o risco de óbito é muito grande, ela pode ter rejeição disso, rejeição daquilo, pode acontecer isso no transplante, pode acontecer aquilo, pode acontecer aquilo outro. Irmãos, se não tivesse ouvido a palavra, eu tinha pego a minha filha e falado: vamos embora, vamos morrer em casa. Vamos embora. Mas, irmãos, ele terminou de falar isso, eu estava como estou aqui neste momento. Paz. Uma paz divina. E eu abri a minha boca e falei: olha, doutor, vamos combinar uma coisa? O senhor, toda a tua equipe vão fazer o melhor que pode. Eu e minha esposa nos comprometemos em fazer o melhor que nós podemos. Mas o tratamento que o senhor faz por uma criança que falece é o mesmo que o senhor faz por uma que sobrevive. Quem determina quem vai viver ou quem vai morrer não é o tratamento e nem o senhor, nem a tua equipe. É Deus, é Ele que controla a vida. E a vida da minha vida está na mão dele. É nele que eu confio. Vamos em frente, doutor, vamos em frente. Ele sorriu. Mas vamos fazer um combinado. Se tudo for bem, vocês vão ficar aqui de 90 a 180 dias, porque tem que ter o acompanhamento, ela pode ter rejeição, então vocês fiquem preparados para ficar aqui de 90 a 180 dias. Tá bom? Eu falei: tá bom, doutor, nós já ficamos tanto tempo, já vai quase para 7 anos que nós estamos com ela em tratamento. 90 dias, 180 dias não vai fazer diferença para nós. Resumindo, meus irmãos amados, dia 17 de 11 de 2017, a nossa filha com 12 aninhos na época já, quando ela começou, ela estava com 5, ela já estava com 12, entrou para o transplante de medula óssea. 30 dias depois, desceu eu, minha esposa e a Maria Cecília com as nossas malas pelo elevador daquele hospital e ela nunca mais entrou lá. Ainda mais que foi uma noite internada. O Senhor apareceu, fez um milagre, irmão. A medula dela pegou de uma forma maravilhosa. Deus abençoou, não teve rejeição alguma. Hoje ela tem 20 anos e nós estamos aqui porque estou levando ela para Araras, que ela está lá cursando o 3º ano de medicina. Batizada, organista. E o Senhor está aqui, louvado seja Deus, está aqui hoje. E o Senhor transformou espiritualmente a nossa casa. Um dia dentro do hospital, eu sabia que ela ia ficar muitos dias internada, eu falei para ela assim: filha, a hora já foi, vocês perdoam. Filha, você vai ficar bastante tempo aqui internada, filha. Papai quer comprar um presente para você. Eu pensei, ela vai pedir um joguinho, uma boneca, alguma coisa assim, para que ela se distraia aqui dentro do hospital. Ela olhou para mim e falou assim: papai, eu não quero nenhum presente. Ela tinha 5 aninhos. Eu quero que quando o senhor chegue em casa,
em vez de o senhor ficar o tempo inteiro na televisão, o senhor ainda brincar comigo e com a minha irmã. Eu fiz um propósito naquele dia de arrancar aquele aparelho de dentro da minha casa. Deus abençoou que tirei e nunca mais entrou e nunca mais vai entrar. Porque aquilo roubou Deus de dentro da minha casa. Irmãos, hoje eu louvo ao Senhor, porque eu sinto Deus junto comigo aqui, sinto Deus junto comigo nas minhas galhas, sinto Deus junto comigo dentro da minha casa. O Senhor tem muito nos abençoar. Misericórdia. O Senhor nos levantou, pôs lá junto com a mocidade na Vila Toledo. Estamos lá servindo a Deus na medida da misericórdia. E o Senhor tem muito nos abençoado e nos ajudado. Fica o convite. Desejo levar as nossas saudações para a Irmandade da Vila Toledo em Jacutinga com a santa paz de Deus. Amém. E fica o convite. Quando Deus preparar, terça e sábado temos nossos cultos lá. Vai ser uma alegria ter os irmãos juntos de nós. Agradeço a Deus por tudo, peço perdão pelo tempo, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de mais uma vez estar aqui junto com essa irmandade, né? Estive aqui há mais ou menos um ano e pouco, Deus tinha preparado. Mas aí bateu saudade no coração. E hoje de manhã, lembrando, conversei com a minha esposa, vamos pegar no Jabotovedeiro, vamos. E assim Deus preparou. Esse dia também nós viajamos para 4 estados, nós fomos ali para Goiás, Mato Grosso do Norte, Mato Grosso do Sul e Paraná. Deus nos muito abençoou, irmão. Ali nós ficamos em vários lugares, congregamos, vimos muita coisa, irmão. Pessoas se esforçando, visitamos algumas pessoas com câncer. O câncer está em todo lugar, irmão. Visitei um senhor, 96 anos, numa cama, com câncer, já na fase terminal. Mas, irmão, eu fiquei surpreendido quando eu entrei dentro daquele quarto. Ele olhava para mim, ele dava glória, ele olhava para o céu, ele colocava as mãos, ele falava assim: irmão Luiz, eu quero subir, eu não quero ficar mais aqui, irmão. Já estava preparado, irmão, já estava lapidado para ir embora, irmão. E ali nós oramos, irmão, outro irmão dele de 92 anos também estava junto conosco, irmão. Irmão, sei que quando terminou aquela oração, nós levantamos, despedimos, quando nós saímos na calçada, irmão, houve um marido lá dentro, manifestação da promessa, as mulheres andando, irmão, uma coisa muito bonita, irmão. Aí que nós vamos entender, irmão, o Senhor vai nos desprendendo da terra, irmão. Não adianta, irmão. Quem é de Deus é de Deus. Quem Deus escolheu para salvar, vai salvar. Eu agradeço a Deus, irmão. Deus nos chamou na minha mocidade, nós éramos uma família, meus pais, nós éramos 11 irmãos, ali da região do Paraná. E nós não passamos fome. Fome nós não passou, nós tínhamos vontade de comer. Fome não. Comer coisa diferente, mas não tinha. Mas eu agradeço a Deus, irmão. Minha mãe sempre foi cuidadosa, uma mulherzinha baixinha, pequenininha, analfabeta, mas muito amorosa. Era aquela mãe que quando o filho deitava, levantava durante a madrugada para ele colocar coberto, que o tempo era muito frio. Eu agradeço a Deus pelos pais que Deus me deu, irmão. Quando eu casei, vim para a cidade de Cosmópolis, eu me batizei no ano de 91, conheci como criança, Deus fez uma promessa, uma criança pequena, lá no Paraná, perto da Esperança. Deus mandou uma palavra para o filho de Josué e falava na boca do servo, que já guarda o Senhor há muitos anos. Fala: criança, você está aqui hoje nesse culto, hoje Deus prega para você. Vai passar o tempo, a morte vai te rodear, mas a morte não vai te tragar, porque eu vou te guardar. Vou chamar na graça, vou preparar uma minha filha para ser tua esposa. Você vai viajar um pouco, depois eu pego você, eu coloco na frente do povo, guarda no teu coração. E assim foi. Eu levava uma irmã na igreja, mas naquele tempo não tinha carro, eu levava de carroça. Isso foi em 1972. Eu levava troco no sorvete. A gente morava na roça, não tinha luz elétrica, não tinha geladeira, não tinha sorvete naquele tempo. Na roça não, pequena cidade. Quem quisesse um sorvete, fazia uma limonada, que suquinho, colocava no terreiro, gelava, fazia um gelinho, chupava. Assim era a nossa vida. Mas era tão bom. Nós respeitava o pai, nós amava a mãe. Ninguém respondia. Porque tinha um temor, tinha uma obediência. Eu sem conhecer Deus. Agradeço a Deus, irmão. Aí os tempos passou, minha irmã casou, não fui mais na igreja. E aí eu já estava ficando com meus 15 anos. Mudamos de por aí para Londrina.
ali em Sertanópolis, nós morávamos numa fazenda chamada Fazenda Canaã, tudo cercado pelo rio Tibagi. Aí um dia levantei, mais ou menos no meio-dia, olhei para o sol quente na fazenda, falei para o Senhor, Senhor, tu me ama, eu vou casar, eu vou ter uma família. Deus respondeu em voz humana para mim, olha filho, eu vou fazer uma obra na tua vida, você vai casar, você vai ter filho, você vai ter neto, eu vou te abençoar. Aí dessa vez eu dei uma olhada para o outro, achei que eu estava delirando, mas não estava vendo Deus falando com a minha alma. Então dessa vez, Deus me enviou para São Paulo, 17 anos, 18 anos, para a capital. E ali eu fiquei um tempo, estou ali voltando para Paraná, estou ali voltando para São Paulo, e assim foi indo. Aí eu vim, morava em São Paulo, eu vim em Cosmópolis, onde nós residíamos em Cosmópolis. Aí eu acabei trazendo meus pais ali para Cosmópolis. E ali eu fiquei em São Paulo, Deus permitiu que os ladrões me pegassem em São Paulo, na estação de São Miguel. Só não me bateram, mas me ameaçaram muito, eu reagi, me levaram meus pertences, e aí eu fiquei um pouco bravo, aí não era convertido. Aí o senhor me mandou para Cosmópolis, eu agradeço a Deus, eu pegava minha mãe, minha irmã, essa minha irmã que tinha casado, já tinha vindo para Cosmópolis também, eu levava na central em Cosmópolis para congregar, deixava na porta da central, eu ia passear, fui noiva de uma moça, quando eu falo isso que a minha esposa nem gosta muito, né? Mas não é para gostar mesmo, né? E quando eu estava terminando o culto, eu passava com o canoa, parava na frente da central, eu pegava minha irmã, minha mãe, colocava no carro e levava embora. E toda vez que eu estava lá, Deus me surpreendia. Quando eu parava o carro, no hino binário 4, se não me engano, falha a minha mente, mas eu sou feliz, antigamente era 278, se não me engano, no binário 4, eu escutava tocando esse hino, eu falava para aquela determinada pessoa, olha, mas esse povo é feliz. Eu vou vir para essa igreja, vou me batizar, vou tocar violino. Ela olhou para mim, você é louco. Eu falei, por que você está falando que eu sou louco? Eu não vou ir para essa igreja não, eu falei, não estou te chamando. Eu fiquei lembrado com aquilo. Resumindo, irmão, rapidinho o nosso noivado terminou. Nosso noivado terminou, e ali eu comecei a congregar, todo mundo que olhava para mim, achava que eu era batizado, eu ia de terno, gravata, eu sentava lá na frente, né? Não, foi esse irmão de ser batizado, deve ter mudado algum lugar, ele está perto de nós aqui, não é nada, irmão. Não era batizado não, Deus me chamou, saudoso irmão Filiano que me batizou. Foi o mesmo que batizou minha esposa. Faltando um pouquinho atrás para ver que é a promessa de Deus. E quando eu estava saindo andando para lá e para cá, carregando minha mãe, ainda passeando, ainda não tinha batizado, não via para a igreja, minha esposa que está aí, ela foi buscar um assunto de casamento. Estou vendo aqui, tem uma irmã aqui que é minha conhecida dela, mas o irmão ali também. Né? E ela foi buscar uma palavra de conhecimento, de casamento. Foi lá em Limeira. Chegou em Limeira, uma determinada comum lá, e foi buscar a palavra, que queria casar. A idade estava chegando, ela queria que Deus preparar um esposo para ela. E Deus mandou a palavra e falou assim, minha serva, com quem você vai casar? Ele não nasceu ainda. A minha esposa espantou, Senhor, até ele nascer e crescer, eu vou estar velho. Não vai dar para casar. Aí o senhor foi pregando, daqui a pouco, no finalzinho da palavra, o senhor falou, não, ele não nasceu na graça. Ele vai nascer na graça, mas só que tem uma coisa, você vai comer na boca dele. Olha o que é Deus. Irmão, o que é de Deus? O que Deus prometeu já está escrito. Ninguém pode mudar. Homem nenhum tem condições de mudar o que Deus decretou. Pode virar de perna para cima para não aceitar, mas o que Deus falou vai cumprir. Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, irmão. E assim foi. Deus me chamou na graça. E minha mãe sentava na central, e ela ia, minha sogra, já dorme no Senhor, meu sogro, meu pai, minha mãe. E minha sogra entrava com a minha esposa, que é hoje, né? E a irmã dela sentava na frente do órgão, da central. E a minha mãe chegava em casa e falava, Domício, olha aqui uma irmãzinha, ela passa perto de mim, eu sinto uma virtude que ela faz. Por que, mãe? E eu acho que ela vai ser sua esposa. Por que que nós com a mãe? Mal sabia ela que eu já tinha buscado confirmação 3 vezes sozinho, você vai saber. Vocês querem isso? Eu busquei confirmação 3 vezes sem eu conversar com ela. E Deus confirmou as 3. Aí quando chegou mais ou menos um tempo, eu mandei falar com o meu sogro. Eu já fui falar com o meu sogro. Eu fui buscar logo a permissão de falar a palavra para eles, para me casar. Eu agradeço a Deus, mas assim foi. 11 meses. Ela trabalhava na Teca, e eu trabalhava e estudava à noite. Quando eu terminava o culto, que ela congregava na central, eu pegava minha mãe e minha irmã e levava para a casa dela. Ela ia embora a pé. Eu não colocava no carro. Ela ia embora do pai dela a pé. Aí depois eu voltava. Ficava lá mais ou menos até umas 10 horas com a família toda.
Ela tinha um punhado de sobrinhos que ficava tudo bom. Eu já levava bala para todo mundo. Mas ele não saía de perto. Mas eu agradeço a Deus, irmão. Tinha que ser assim. Porque Deus na boca do irmão. Se nós caprichar, vai ser mais fácil de pegar a benção. Mas se nós não caprichar, o Senhor vai dar benção para ninguém, vai. Mas vai ter que dar uma purificada em nós, não vai? Vai. É melhor nós caprichar. Agradeço a Deus, eu sou 3 filhos, somos 3 casados, já temos 6 netos. Minha esposa passou pelo câncer 2 vezes. O Senhor libertou as 2 vezes, eu estou pulando para ser bem rápido. A última vez que a minha esposa pegou câncer, a primeira vez eu não tinha neto nenhum, minhas filhas tinham acabado de casar. Minha esposa não queria morrer, queria abraçamento. Através de oração, dependendo da igrejinha velha, antigamente, se o seu irmão conhece, mas ali em Cosmópolis tinha uma igrejinha chamada Recanto Novo Cosmópolis, uma igrejinha pequena. Voltando do culto, nós fomos orar para jantar. Eu vi tudo na sala. E aí quando eu dobrei o joelho, o Senhor falou para mim: meu céu, hoje eu faço um milagre aqui na sua casa. A hora que ele levantou, o Senhor pergunta para os meninos o que eu mostrei, mas se não tiver nada, você prega. Eu falei: Senhor, eu estou na minha casa hoje. Não tem problema, você prega na igreja, vai pregar na sua casa hoje. Quando eu levantei, eu sou meio simples mesmo. Aí eu levantei e falei para você: Deus mostrou alguma coisa? Perguntei para o outro: Deus mostrou alguma coisa? Nenhum. Deus não mostrou nada. Olhei para minha esposa, na hora fiquei preocupado. Falei: podia ser minha carne, né? Eu queria que Deus libertasse minha esposa, né? Mas eu queria uma libertação. Quando eu olhei para minha esposa, a sala nossa um pouquinho comprida, irmão. O Senhor me tomou uma virtude tão grande, eu saí marchando e fui me encontro com ela. Quando eu cheguei perto da minha esposa, irmão, eu falei: Senhor, o que eu faço com ela? O Senhor falou: estenda 2 mãos na cabeça dela. Quando eu coloquei a mão na cabeça dela, Deus me tomou cara, ele vai pôr no Espírito Santo. Tomou eu e ela. Saiu assim da minha boca: câncer em nome do Senhor Jesus. Segue agora. Glória a Deus. Irmão, o outro show na manifestação na minha casa. Aí eles terminaram, falei tudo. Fomos jantar. Passou 15 dias. O Unicamp chamou para fazer cirurgia. Já estava no processo de cirurgia. Cirurgia do câncer no fígado, no fígado. Minha esposa, ela ser porquinha, dá uns 60 porquinhos que cortaram todinho. E ela foi para lá, chegou lá, fez a ressonância, ela já tinha feito várias. Aí tem que fazer mais uma atual para modo de operar. E aí com aquela junta de médicos, o Unicamp tem os professores, tem os médicos e tem os alunos. Aí quando ela fez a última ressonância, irmão, os médicos olhavam para a ressonância atual, olhavam para as anteriores, e olhavam para ela, disse: tira essa salinha aí. Foi lá para dentro, conversou, voltava com o dobro de gente, volta, olhava e ficava de olhar. Meu Deus, ela pensou: será que o negócio piorou mesmo? Agora eu estou perdido. Daqui a pouco o médico falou: dona, a senhora trata mais aonde? Só no Unicamp ou trata em outro lugar? Eu falei: não, doutor, eu só venho aqui só. Mas por que, doutor? Está acontecendo alguma coisa? É porque nessa ressonância de hoje tem uma cicatriz de uma cirurgia aqui. Não, minha esposa está aqui no meio, que eu não sei onde ela sentou aqui. Está indo tem mais aqui. E Deus libertou ela por completo. Começou de 6 em 6 meses, acompanhamento, depois passou por um ano e disse: aqui você não precisa de nós. Quando eu vim embora, e o tempo passou. Aí veio o neto, veio 2, veio 3, veio 4, veio 5. Aí ela precisava fazer um tratamento, porque ela é pequenininha, mas ela é fortinha. E ela tem problema de coluna. E está atacando muito. E o médico falou para ela que se ela não tratar, a vida dela vai ser na cadeira de rosa. Aí eu lhe deu. Ela foi comunicando, para ver se consegue uma cirurgia de novo. Está sendo bem rápido, irmão. E aí o que aconteceu, irmão? Chegou lá, constatou um tumor no estômago e outro no intestino grosso. Aí ele já aproveitou que estava fazendo o exame e arrancou um pedaço do que estava no estômago. Menos mal, benigno. O benigno não dói muito, assim diz. Mas só que tudo que ela comia, ela não jogou fora. E começou a passar mal. E eu estava para ir para viajar para o Paraná. Eu tenho uns irmãos, eu vi muito na aldeia do Flávio, do Santa Amélia, indígena. Bom, Flávio é o cacique, ele é o governador lá. E sempre nos preparam em congrega junto. E eu queria para ela, ela falou: vai você. Eu falei: não vou sozinho, você vai comigo. Eu agradeço a Deus, irmão, que eu nunca tive minha esposa sozinha em casa. Nesses 30 e poucos anos de casado, irmão, eu só lembro uma vez que eu viajei para o país do Chile, eu não levei minha esposa, porque foi uma missão. Aonde eu vou, minha esposa vai. Quando eu viajava para o norte, para o sul, e eu e minha esposa, eu falava: você vai morrer, nós estou junto. Não fica ninguém vai sofrer, todo mundo vai junto.
Agradeço a Deus, eu aqui na minha casa, eu corto o cabelo, já aposentei, Deus da aposentadoria, mas continuo cortando o cabelo. Lá na minha casa, na sala, tem uma caixa de véu, uma punhada de nada. Chega a gente lá, o irmão falou uma coisa bonita aqui, irmão, gostei. Na nossa casa, assim. Sentir Deus consigo, mais gostoso também, né? Sentir com você é gostoso, né? Mas a maior confirmação, sabe qual que é? É quando ela está em prova, que nós dobramos o joelho sozinho ou com a esposa, e o Espírito Santo manifesta em nós. Ele começa, a esposa bota a mão na nossa cabeça, ele bota a mão na cabeça da esposa, irmão, o estômago dele vai, sai marchando na sala, isso é um sinal de Deus que Deus está junto com nós. Nós estamos morrendo com o cunhado, nós estamos morrendo sozinho. Agradeço a Deus, irmão. E aí quando eu falei que ele ia levar ela para viajar comigo, ela falou, não, filho, já estou contente, já estou conformado, agora se Deus me levar, eu já estou bom, já passei meus netos. Eu falei, não, velho, não é assim. Eu vou viajar, você vai comigo, você vai libertar. Ela falou, o que ela vai fazer? Eu vou levar você no pick-up. Eu vou levar você no encontro lá no ponto de socorro. Eu só vou dar essa mãe, vem de lá, quando Deus te libertar. Ela falou, mas como assim? Vamos lá comigo. Fechou o salão, segunda-feira, tardezinha, fui no pick-up. Peguei uma senha e fiquei na espera. Varei quase a noite, na madrugada, chamou lá para dentro, fizemos ali, ó, a trilhagem, mandou nós aguardar, trocou a equipe de médico, eu sou meio ruim, se eu ficar muito tempo comigo, começo a ver a cama passar na frente, então virou o dia, eu com sono. Falei, meu Deus, não vou aguentar, e minha esposa ali. Aí quando já estava no meio do dia, chamou de novo para dentro, outra trilhagem, que era outra equipe de médico. Aí minha esposa falou, olha, está aqui a ressonância, eu não aguento, estou lançando muito para fora, está doendo, eu queria que vocês tirassem o tumor do meu estômago. Você quer tirar mesmo? Quer, então tem que ficar para a noite. À noite você fica aqui, nós vamos fazer outro exame com contraste, uma outra tomografia de ressonância, com contraste, aí na madrugada nós faz cirurgia. Ficou, irmão. Aí colocou o capeta, colocou roupa do hospital, no Unicamp, e eu já não aguentava mais. Aí quando foi mais ou menos às 6 horas da tarde, eu catei meu carro e vim correndo em Cosmópolis. Peguei uma travesseirinha, uma coberta, se minha esposa internar, eu dormi no carro. Aí quando chegou 11 horas da noite, eu chamava ela, não aguentava mais. Aí ela falou, bem, vai deitar um pouco no carro, e depois qualquer coisa eu te ligo. Aí eu fui deitar. Quando eu estava tão cansado com o sono, eu dormi. Quando foi 3 e pouco da manhã, ela me ligou. Falou, bem, vem aqui, pega minhas coisas que eu estou internado. Então uma aflição naquela hora, entrei no ponto de socorro, na cama, marca, tudo isso, homem, mulher, criança, tudo junto. Aí eu entrei, olhei na situação, fui forte, fui chorar perto dela, catei a bolsa dela, olhei para ela e falei, bem, amor, daqui a pouco eu volto. Eu falei, você volta, me buscar, eu volto. E fui para casa. Cheguei em Cosmópolis, já era mais ou menos 4 e pouco da manhã, catei meu celular, coloquei para despertar 7h30, para me levantar e voltar para o Unicamp. Quando foi 15 para 7 da manhã, meu celular tocou. Ela ligando para mim, vem buscar eu que eu estou de alta. Eu falei, conta para mim, o que aconteceu? Falei, não, vem aqui que eu vou contar aqui. Irmão, entrei no meu carrinho, irmão, eu tenho 140 na pista, não vou chegar lá. Então, o que é que eu falo, irmão? Entrei minha roupa, o Franquinho levou lá dentro, ela trocou, ela veio, sorrindo, ela falou, sabe o que aconteceu? Os médicos passaram a madrugada inteira caçando. Nem o tumor, onde arrancaram o cadastro, sumiu tudo. Eu não tenho nada, velho. Meu Deus, eu não faço o remédio. Sobre a tumor na semana, na outra semana ela foi pro Paraná, irmão, viajando, tudo, irmão. Minha esposa está liberta porque eu faço. Eu estou glorificando a Deus pela sua bondade e misericórdia. Deus tem sido muito bom, irmão, maravilhoso. Meu filho se chama Vinícius. Ele é formado em técnico químico, está no 2º ano de faculdade de farmacêutica. Ele mora na casa do irmão Leão, do irmão daquele irmão que saiu. Eu só sei que o Leão está lá, porque eu não ia falar que era o Leão. Eles são gêmeos, é igual os dois. Né?